Confira nesta edição do seu Paracatu Rural, divisão de vacas leiteiras em lotes por produção. É o tema de hoje do Momento Zootecnia com o Dr. Zoopet. Paracatu Rural está no YouTube, Facebook, Instagram, podcast e ainda temos o site paracaturural.com esperando por você. Eu volto já com as informações. Momento Zootecnia com o Dr. Zoopet. Seja bem-vindo ao seu Jornal do Agronegócio Paracatu Rural. A divisão de bovinos em lotes é uma estratégia adotada em fazendas leiteiras para melhorar o manejo nutricional e o consumo de alimentos, levando em conta as necessidades nutricionais de cada animal e a hierarquia de dominância entre as vacas. É possível entender como é feita uma boa divisão de lotes de vacas leiteiras. Primeiro, você deve separar os animais por categoria primípara ou multípara. É fundamental para o pleno desenvolvimento produtivo das primíparas, pois as vacas mais velhas exercem dominância na disputa do coxo. Segundo, separar os animais de acordo com a produção individual de leite. O número de lotes será determinado pelo número de vacas em lactação de cada propriedade rural e também pela estrutura física da fazenda. Neste Momento Zootecnia, Dr. Zoopet, professor Guilherme Carvalho, fala da importância de dividir as vacas leiteiras em lotes por produção. Estamos aqui novamente para esse Momento Zootecnia, eu, professor Guilherme Carvalho, Dr. Zoopet, e hoje nós vamos falar sobre a divisão de lotes de vacas leiteiras em relação à sua produção de leite. Por que é importante dividirmos as vacas em função da sua produção leiteira? Existem várias razões por que fazer essa divisão. Vamos lá, vamos conversar um pouco sobre por que fazer essa divisão. Uma das razões é dividir em função da dominância, né? As vacas elas fazem essa dominância e essa dominância ela ocorre, por exemplo, no coxo. As vacas mais fortes, elas pegam as melhores posições no coxo e assim as vacas que têm um porte menos avantajado perdem, por assim dizer, posições melhores no coxo, obtendo assim uma ração menos privilegiada, nesse caso assim no coxo, né? Então essa seria, por exemplo, uma das questões até mesmo menos importante quando a gente faz divisão de lote. Mas a divisão de lote é uma estratégia adotada em fazendas leiteiras para melhorar o manejo nutricional e o consumo de alimentos, levando em conta as necessidades nutricionais de cada animal, né? E a hierarquia de dominância, como eu acabei de falar, entre as vacas. A nutrição do animal não consiste unicamente na formulação de dietas. O manejo nutricional, ele vai muito além disso, né? Tem grande influência no desempenho dos animais. Embora tenha como referência a literatura internacional, né? Muitas vezes as revisões, elas trazem uma série de observações importantes que tem aplicação em qualquer sistema de produção. Então é importante a gente estar atento a várias questões quando a gente está fazendo leitura de documentos, né? A alimentação é um comportamento dominante em ruminantes e tem prioridade, inclusive, sobre a ruminação. O consumo de alimentos é fator de maior influência na produção leiteira e alteração na condição corporal durante a lactação. Por que dividir então as vacas em lotes? Consequentemente, a estratégia de divisão em lotes e, subsequentemente, o comportamento alimentar que influencia a ingestão de alimentos potencialmente tem grande impacto na produção de vacas em seu bem-estar, saúde e rentabilidade da fazenda. Desse jeito, o planejamento de dietas, do manejo nutricional,
também deve considerar muitos aspectos. Então a gente tem que estar muito atento para vários fatores quando a gente está fazendo esse planejamento nutricional. Saber realizar uma boa divisão de lotes é fundamental para o sucesso da atividade leiteira, pois por meio desse processo, o concentrado, maior custo dentro de uma propriedade leiteira, será otimizado, tornando a produção de leite mais eficiente. Outras questões que devem ser observadas para fazer a divisão são: terceiro, dias em lactação, chamado DEL. O aumento do fornecimento de concentrado às vacas com DEL abaixo do pico de lactação faz com que esses animais apresentem melhor resposta em produção de leite em relação aos animais que já passaram do pico de produção. Quarto, score de condição corporal, aquele famoso SCC. Animais com score de condição corporal abaixo de 3 necessitam de uma dieta mais densa para se manterem vivas, produzir leite e recuperar o SCC para retornar ao cio o quanto antes. Dr. Zoppetti disse que também é preciso ficar atento à psicologia da vaca. Além dos requerimentos nutricionais, a gente tem que estar atento também à psicologia. Minha gente, a psicologia da vaca. A vaca também tem esses aspectos psicológicos que a gente tem que estar atento. A fisiologia do animal, os aspectos fisiológicos, temos que estar atento para esses aspectos fisiológicos, esse status fisiológico da vaca. O que quer dizer isso? Em que momento que a vaca está? Ela está gestante? Ela está lactante? Tá? Então, ela está no período seco? A gente tem que estar atento a esses momentos para a gente definir, né, em como vai ser o manejo nutricional de cada vaca. Muito bem. O agrupamento dos animais de forma inadequada, né, pode perturbar hábitos normais de cada animal ou de cada grupo de animal. Basicamente, uma vaca leiteira passa de 3 a 5 horas por dia, né, comendo, divididas em 9 a 14 refeições. Somando a isso, elas ruminam aproximadamente de 7 a 10 horas por dia. Acredite se quiser. Exatamente. Cerca de 30 minutos por dia bebendo água e de 2 a 3 horas por dia sendo ordenhadas. E precisam aproximadamente de 10 horas de descanso deitada. Então, essa seria mais ou menos um histórico do que a vaca faz ao longo dos seus 24 horas. O manejo, ele não pode intervir nessa rotina. Essa rotina tem que ser respeitada para que a vaca possa externar todo o seu potencial genético produtivo, tá? Isso tem que ser respeitado. Então, a divisão de lote, ela não deve não somente minimizar os efeitos, negativos, ou seja, reduzir os efeitos negativos da interação social e encorajar também os efeitos, as interações positivas, mas diminuir as variações dentro de um mesmo lote e aumentar as variações entre lotes. Um lote mais homogêneo, ou seja, vacas iguais, faz com que a formulação da dieta seja facilitada. Lógico, você tem vaca igual, padrão igual, produzindo igual, logicamente, uma formulação vai ser melhor para essas vacas. Você vai formular uma ração, uma dieta igual para vacas com produção igual, com padrão igual. Diminui a excreção de nutrientes, reduzindo, portanto, os desperdícios. Tá bom? Com relação ao comportamento alimentar, embora o comportamento alimentar e a ingestão de matéria seca sejam controlados pelo enchimento do retículo rumen, ou seja, a capacidade física dessas
desses dois compartimentos e por mecanismos quimioestáticos, o consumo também sofre influência de fatores de manejo, como a divisão do lote, tipo de instalação e interações sociais, que ocorrem ao longo de todo o dia. Esses fatores podem ser otimizados para que minimizem a ingestão de alimentos. Já foi observado que vacas de maior produção e mais velhas são as que têm comportamento alimentar mais intenso, caracterizado pelo maior consumo de alimentos, mais rapidamente, maior eficiência e tempo de ruminação e maior consumo de água, em comparação com vacas de menor produção, tipicamente mais jovens. E a gente volta nesse assunto aí depois do intervalo, não saia daí. Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? Se quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. Isso mesmo, é facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles, é o 38, é o 991810123, bem facinho. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem pra mulher do campo. É nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, só? O quinto ponto a ser observado para fazer a divisão das vacas leiteiras é o status reprodutivo. Animais que ainda não estão com a gestação confirmada precisam de uma dieta mais densa que supra as necessidades de mantença e de produção para estarem aptas a se reproduzir. Outra possibilidade relacionada à divisão de lotes é a secagem antecipada de vacas com produção inferior a 6 litros, pois estão gerando um prejuízo direto para o produtor de leite. Dr. Zoppetti disse que o planejamento bem adequado permite o bem-estar do animal e explica como isso é possível. Sistemas de manejo nutricional bem planejados devem permitir o comportamento alimentar normal da vaca, facilitando a movimentação, um conforto e, logicamente, uma palavra que está muito em moda hoje em dia, o bem-estar do animal. O bom exemplo disso é a disponibilidade de alimentos durante todos os períodos de dias, e mais especialmente naqueles períodos que a vaca tem maior disposição para o consumo, logo após as ordenhas. Um exemplo prático disso, considerando-se que os animais a pasto durante o verão seria mais acesso às pastagens durante a noite, quando as temperaturas elas estão mais amenas, certo? Não é difícil observar em sistemas de pastejo o confinamento dos animais em áreas restritas durante a noite, para que não seja necessário buscar animais a pastos para ordenha na madrugada. Este procedimento limita o consumo voluntário e, consequentemente, o desempenho dos animais. Com relação à hierarquia de dominância, o que nós temos para entender um pouco sobre essa questão de hierarquia de dominância, tá? Vamos lá. É importante ter em mente que as vacas de leite são animais que têm hábitos. Todo mundo sabe disso. Uma vaca leiteira parece que ela está acostumada sempre ir para o mesmo coxo, sempre ir para o mesmo lugar. Nós sabemos disso. Quem trabalha com vaca leiteira sabe disso. Elas são habituadas a viver em grupos e rapidamente elas formam hierarquias de dominância. Particularmente no que se refere à preferência de costume de alimentos, ou seja, no coxo ou no pasto, isso é
rapidamente formado. O grupamento traz uma série de vantagens e, eventualmente, desvantagens. O manejo correto deve reforçar, logicamente, as vantagens. Vacas de leite alimentadas em grupos são mais confiantes, mais saudáveis, mais satisfeitas e, lógico, mais produtivas. Portanto, este procedimento tem fundamento psicológico. Quando uma vaca come, ela estimula outras vacas também a comerem. Faz com que elas estejam com fome ou não. Um comportamento dominado de facilitação social. Portanto, quando as vacas comem em grupo, elas consomem mais alimentos que estando isoladas. Sendo assim, o esforço deve ser feito no sentido de diminuir a competição entre animais de um mesmo grupo. Uma vaca introduzida num grupo já existente deve rapidamente encontrar o seu lugar na hierarquia do grupo, poder ter o seu consumo maximizado, especialmente se estiver em início de lactação. A dominância social está fortemente relacionada com a idade, tamanho corporal e tempo em que o animal pertence ao rebanho. E ao ponto-chave em qualquer grupo de vaca leiteira. O estabelecimento desta hierarquia pode ser observado nos confrontos entre animais. Na maioria dos casos, ou seja, mais de 60%, eles preferem os ataques de cabeça a cabeça, seguidos de ataques na região no pescoço, ou na lateral, batendo de lado, nos flancos. Lotes de primíparas, Em função disso, uma recomendação de consenso para as vacas em lactação é a separação de um lote de animais de primeira cria. As vacas de primeira cria, ou seja, as primíparas, normalmente ainda estão completando o seu desenvolvimento e, portanto, têm requerimentos nutricionais maiores, adicionais. Além de possuírem um menor tamanho corporal, maior persistência de lactação e, frequentemente, menor posição de hierarquia e dominância de grupo, a separação desse lote normalmente resulta em uma posição, em uma maior ingestão e produção de leite. Este ganho em desempenho parece maior quanto maior a diferença do tamanho corporal entre as vacas de primeira cria e as adultas. O exemplo disso pode ser reforçado cada vez mais pelas pesquisas. Bom, minha gente, a gente tem alterações muito importantes que permitem até um aumento de 8,6% na produção de leite nos 130 dias iniciais de lactação, tá certo? É muito importante que lotes de vacas recém-paridas, ou seja, também deveriam ser separadas num lote específico. Mas isso é muito difícil na implantação na prática. Neste período, as vacas estão particularmente vulneráveis a uma competição excessiva, que pode ser agravada pelo agrupamento incorreto. Essas vacas estão fatigadas, ou seja, cansadas, com seus quartos traseiros enfraquecidos, se forçadas a competir por comida e água com vacas mais bem reforçadas, vão sofrer injúrias, e, consequentemente, redução de consumo. Adicionalmente, as vacas no cio e dominantes podem até montá-las, causando acidentes.
Vamos falar um pouco sobre o número de vacas por cada lote. Em relação ao número de vacas por lote, o número máximo deve ser ditado pelo tamanho das salas de espera e de ordenha. As vacas não devem gastar mais do que 45 minutos a 1 hora para serem ordenhadas, considerando-se de 2 a 3 ordenhas diárias. Uma regra geral para isso seria a multiplicação do número de conjuntos de ordenha pelo fator 4,5. Por exemplo, em uma ordenha duplo 4, os números de lotes devem conter 18 vacas, ou menos, 4 vezes 4,5. O ideal seriam 16, que é múltiplo de 4. Isso é uma regra simples de você fazer, tá certo? Em relação ao tamanho do coxo, quando as vacas são alimentadas num coxo, o espaço disponível por vaca também é importante. Existe um limite crítico do qual a competição se torna excessiva. Então, esse limite, no entanto, é variável em função do tamanho do lote e da disponibilidade do alimento. É uma recomendação tradicional, é de 0,6 metros lineares de espaço do coxo. Eu prefiro 1 metro linear de coxo para cada animal, tá certo? Remanejamento de lotes. É muito importante ficar atento ao desenvolvimento de cada animal para que os animais sejam remanejados para o lote seguinte. À medida que o animal vai evoluindo ou involuindo, ele tem que ser remanejado para o lote seguinte, certo? Fatores que influenciam a divisão do lote. O tamanho ótimo dos lotes de vacas em qualquer fazenda leiteira, na perspectiva do comportamento animal, será em função de competição por espaço no estábulo, piquete ou pasto, competição por água e alimentos, disponibilidade de área de descanso confortável, espaço disponível nas áreas de espera antes ou depois da ordenha, tempo gasto na sala de espera ou na ordenha, que estejam longe do estábulo, distância de alimentos, de água e de sombra. Bom, minha gente, é preciso estar atento a muitos detalhes para que seus animais possam externar todo o seu potencial genético para que sua produtividade seja alcançada. É como eu sempre digo, não crie problemas, crie animais, consulte um zootecnista, ou melhor ainda, faça zootecnia na faculdade UPES, a faculdade nota 5, nota máxima no MEC. E eu, professor Guilherme, Dr. Zoppetti, estarei sempre por aqui, dando algumas dicas. E um abraço, até o próximo Momento Zootecnia. A produção de leite demanda cuidados diários permanentes com as vacas. A avaliação da alimentação, das condições de saúde e do ambiente são apenas alguns deles. Você, produtor, precisa estar atento às inúmeras condições existentes em um rebanho. Afinal, há vacas em alta produção, há vacas em baixa produção. Aquelas que estão em lactação têm as secas e também as vacas prens. E cada uma delas exige atenção diferenciada. Dr. Zoppetti explica o número máximo de vacas por lote. Gostou do nosso conteúdo? Curta, compartilhe e ainda apoie-nos financeiramente se você puder. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code que aparece aqui do lado direito da sua tela e faça um Pix para a gente. Muito obrigado, tá?
Seu Paracatu Rural vai ficando por aqui. Abraços para os nossos ouvintes do rádio, pela Boa Vista FM, ouve em Paracatu, noroeste de Minas também pela internet, leste goiano também acompanha. Aos nossos seguidores de podcast, diversas plataformas. Instagram, @Paracatu Rural. Um abraço para o Sítio Recanto da Prata, Maria Luísa Teixeira, Francisco José e para Niele Silva. Também para o Brasil Leite, Luiz Fernando Gomes Barbosa. E para o facebook.com/Paracatu Rural, vai para o Bruno Pereira. E Clênis Cunha e para o Maurício Beretta. youtube.com/Paracatu Rural, o abraço vai para o Lindomar Moraes, para o Patrick Save e para o Flávio Henrique Batista. Muito obrigado a todos vocês. Também agradecemos os nossos parceiros Cicobi Crédito Gerais e Hidrocontrol. Se você quiser ser parceiro do Paracatu Rural, entre em contato conosco pelas redes sociais ou pelo nosso Zap Rural. Nossos colaboradores semanais de conteúdo, abraço aí pro Vlamir Brandalize, Joãozinho Grafista, Moacir Naves, também pro Dr. Zoopete, a equipe do Paracatu Rural, Douglas Oliveira, Lohane Marques e para minha querida esposa Paula. Te amo, Paula. Gente, nós já falamos para você, né? Estamos no YouTube, Facebook, Instagram, podcast, site paracaturural.com, na Rádio Boa Vista FM, pela 96,5 MHz, que você ouve pelo rádio ou pela internet. Nós estamos de segunda a sábado, 7h45 da manhã. E a partir do dia 15 de agosto, domingo, de 6 às 7 da manhã, com histórias de sucesso de agricultores, pecuaristas, agricultores familiares, profissionais do agro, enfim, histórias de sucesso do mundo rural para você. E também estamos na antena parabólica, na TV Milagro, frequência 3.665 MHz. Sou Francis de Oliveira e é sempre um prazer estar aqui com você. Deus te abençoe. Tchau, obrigado. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.